fazendo aqui umas leituras intercaladas, intercalados porque estávamos lendo até então os discursos edificantes do Soren Kierkegaard e agora intercalar com outras leituras aqui, especificamente Zion Site, parágrafo 10 de Ser e Tempo, aqui a delimitação da analítica do Dasein em relação à antropologia, à psicologia e à biologia. Die Abgrenzung der Daseinsanalytik gegen Anthropologie, Psychologie und Biologie. Nach einer ersten positiven Vorzeichnung des Themas einer Untersuchung bleibt ihre prohibitive Charakteristik immer von Berlin obzwar Erläuterungen darüber, was nicht geschehen soll, leicht und fruchtbar werden, gesät werden soll, dass die bisherigen auf das Dasein zielenden Fragestellungen und Untersuchungen unbeschadet ihren sachlichen Ergiebigkeit das eigentliche philosophische Problem verfehlen, das sie mithin, solange sie bei dieser Verfehlung beharren, nicht beanspruchen dürfen, das überhaupt leisten zu können, was sie im Grunde anstreben. Que é alemão, bem complexo essa leitura alemã, mas vamos para o texto em português. Aqui, tradução de Fausto Castilho. Aqui, Ser e Tempo, Martin Heidegger, tradução de Fausto Castilho. Então ele diz aqui: depois de delineado um primeiro esboço positivo do tema de uma investigação, é sempre conveniente traçar sua caracterização proibitiva. Embora as discussões sobre o que não deve ocorrer facilmente se tornem infrutíferas, é preciso mostrar que as questões e as investigações sobre o Dasein, de algum modo elas tinham em mira o Dasein, até agora levadas a cabo, não obstante sua fecundidade fatual, não conseguiram alcançar o verdadeiro problema que é propriamente filosófico e, por isso, se persistem nesse erro, não podem sequer pretender que estão em geral aptas a levar a bom termo aquilo que no fundo pretendem. As delimitações da analítica existenciária diante da antropologia, da psicologia e da biologia só dizem respeito à questão ontológica de princípio. Do ponto de vista da teoria da ciência, essas delimitações são necessariamente insuficientes já unicamente porque a estrutura de ciência das disciplinas nomeadas, não algo como a cientificidade dos que trabalham em sua promoção, é hoje cada vez mais problemática, requerendo novos impulsos que deveriam surgir da problemática ontológica. Numa orientação de conhecimento histórico, o propósito da analítica existenciária poderia ser posto em claro nos seguintes termos. Descartes, ao qual se atribui o descobrimento do cogito sum como base de partida da interrogação filosófica moderna, investiga dentro de certos limites o cogitare do ego. Deixa, porém, inteiramente fora de discussão o sum, não obstante a posição do sum seja tão originária como a do cogito. A analítica faz a pergunta ontológica pelo ser do sum. Quando este for determinado, então, o modo de ser das cogitações poderá ser apreendido. A bem dizer, essa exemplificação da intenção da analítica mediante conhecimento histórico pode ao mesmo tempo induzir a erro. Uma de suas primeiras tarefas consiste em mostrar que, tendo como ponto de partida um eu e um sujeito dados de imediato, perde-se em seu fundamento o conteúdo fenomênico do Dasein. Toda ideia de sujeito
a menos que tenha sido depurada por uma prévia determinação ontológica fundamental, continua pondo ontologicamente na partida o subjectum hypokeimenon, por mais enfática seja a oposição ôntica à substancialização da alma ou à coisificação da consciência. A coisidade ela mesma tem de ser elucidada previamente em sua origem ontológica, para que se possa perguntar o que se deve entender positivamente como ser não coisificado do sujeito, da alma, da consciência, do espírito e da pessoa. Esses termos designam determinados âmbitos fenomênicos que podem se desenvolver, mas o emprego desses termos se acompanha sempre pela notável situação de que não é necessário perguntar pelo ser do ente designado. Não é, pois, um capricho terminológico que nos leva a evitar esses termos da mesma maneira que as expressões vida e homem para designar o ente que nós mesmos somos. Mas, por outro lado, na tendência bem entendida de toda a filosofia da vida, científica e séria, filosofia da vida, diz tanto como botânica das plantas, encontra-se a tendência inexpressa para um entendimento do ser do Dasein. Não, aqui. Permanece surpreendente e nisto reside seu defeito de princípio. Não só isto, mas a questão da verdade é total e essencialmente insuficiente. Que a vida, ela mesma, como modo de ser, não se converta em problema ontológico. As investigações de Wilhelm Dilthey são constantemente animadas pela pergunta pela vida. Dilthey procura entender as vivências dessa vida em sua conexão estrutural e evolutiva, a partir do todo dessa vida ela mesma. O filosoficamente relevante de sua psicologia como ciência do espírito não deve ser buscado no fato de que não queira se orientar para elementos e átomos psíquicos. Nem recompor a vida da alma a partir de fragmentos, mas ao contrário, que tenha em vista o todo dessa vida e de suas formas. Mas que o importante está em que Dilthey, em meio a tudo isso, estava antes de tudo a caminho da pergunta pela vida. De certo, aqui se mostram também com a maior força os limites de sua problemática e da conceituação em que teve de se expressar. Mas esses limites são compartilhados com Dilthey e Bergson por todas as correntes do personalismo determinadas por eles e por todas as tendências que se orientam para uma antropologia filosófica. Embora mais radical e transparente em seus princípios, a interpretação fenomenológica da personalidade também não chega à pergunta pelo ser do Dasein. Apesar de todas as diferenças na interrogação, no procedimento e na orientação de Weltanschaulichen, as interpretações da personalidade em Husserl e em Scheler concordam no que negam. Uma nota de rodapé aqui. As investigações de Husserl sobre a personalidade ainda não foram publicadas. A orientação de princípio da problemática já se mostra no tratado Philosophie als strenge Wissenschaft, Filosofia como Ciência Rigorosa, Logos 1, 1910, página 319. A investigação alcança um amplo desenvolvimento na segunda parte das Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Ideias para uma fenomenologia pura e filosofia fenomenológica husserliana 4, cuja primeira parte, confere este Yarbur, anuário, expõe a problemática da consciência pura, considerada como base para o estudo da constituição de toda a realidade. A segunda parte traz análises pormenorizadas de constituição e trata, em 3 seções, dos seguintes temas: a constituição da natureza material, a constituição da natureza animal, a constituição do mundo espiritual,
a atitude personalista em oposição à naturalista. Husserl começa sua exposição com estas palavras. Dilthey percebia certamente os problemas fundamentais e as direções por onde deveria orientar-se o trabalho, mas não chegou às formulações definitivas do problema, nem às seguras soluções de método. Depois dessa primeira elaboração, Husserl seguiu a pista dos problemas de uma maneira ainda mais penetrante e deu a conhecer em seus cursos de Friburgo partes essenciais de seu trabalho. Aqui já não põe a questão sobre o ser pessoa ele mesmo. Escolhemos como exemplo a interpretação de Scheler, não só porque é literariamente acessível, mas em sua meta e em seus resultados é tudo diferente do que aqui se quer e se alcança. Mas porque Scheler acentua expressamente o ser pessoa como tal e procura determiná-lo pelo caminho de uma fixação de limites do ser específico dos atos, em oposição a todo o psíquico. Segundo Scheler, a pessoa nunca deve ser pensada como uma coisa ou como uma substância. Ela é, ao contrário, a unidade imediatamente convivida do vivenciar, covivida do vivenciar. A unidade imediatamente covivida do vivenciar e não uma coisa somente pensada por trás e fora do imediatamente vivido. A pessoa não é um ser substancial de coisa. Além disso, o ser da pessoa não pode esgotar-se no ser sujeito de atos racionais sujeitos a uma certa legalidade. A pessoa não é nem coisa, nem substância, nem objeto. Com isto se põe o acento no mesmo que indica Husserl ao exigir que, para a unidade da pessoa, uma constituição essencialmente distinta da exigida para as coisas naturais. O que Scheler diz da pessoa, ele o formula também para os atos. Mas um ato nunca é ao mesmo tempo objeto, porque é essencial ao ser dos atos serem vividos somente na própria execução e serem dados somente na reflexão. Mas um ato nunca é ao mesmo tempo objeto, porque é essencial ao ser dos atos serem vividos somente na própria execução e serem dados somente na reflexão. Os atos são algo não psíquico. À essência da pessoa pertence o existir somente na execução dos atos intencionais, e, assim, ela, por essência, não é objeto. Toda objetivação psíquica e, portanto, toda a apreensão dos atos como algo psíquico é identicamente uma despersonalização. Em todo caso, a pessoa é dada enquanto executora de atos intencionais ligados pela unidade de um sentido. O ser psíquico nada tem a ver, portanto, com o ser pessoa. Os atos são executados, a pessoa é executor de atos. Mas qual o sentido ontológico de executar? Como determinar ontologicamente, de maneira positiva, o modo de ser da pessoa? A questão crítica não pode, contudo, se deter aqui. O que está em questão é o ser do homem todo, que se costuma apreender como unidade de corpo, alma e espírito. Por sua parte, corpo, alma, espírito podem designar âmbitos de fenômenos que, no propósito de determinadas investigações, podem ser tematicamente separados. Dentro de certos limites, sua indeterminação ontológica pode não ter muito peso. Mas na pergunta pelo ser do homem, o ser não pode ser calculado pela soma de modos de ser do corpo, da alma e do espírito, que de resto ainda teriam de ser determinados. E mesmo uma tentativa ontológica que desse modo procedesse, teria de pressupor uma ideia do ser do todo. Mas o que, no entanto, obstrui e desencaminha a pergunta fundamental pelo ser do Dasein é a habitual orientação para a antropologia antiga cristã, cujos insuficientes fundamentos ontológicos não são percebidos nem pelo personalismo, nem pela filosofia da vida. A antropologia tradicional implica
A definição do homem, zoon, logon, ekon, na interpretação de animal racionale, vivente racional. Mas o modo de ser do zoon é aqui entendido no sentido de subsistente e de ocorrente. O logos é um dote superior cujo modo de ser permanece tão obscuro como o doente assim composto. O outro fio condutor para a determinação do ser e da essência do homem é teológico. Kai eipen hotheos, poiesomen anthropon kateikonan remeteran kai katomaiosin faciamus hominem ad imagine nostram et similitudine nostram. Gênesis 1, 26. O outro fio condutor para a determinação do ser e da essência do homem é teológico. Kai eipen hotheos, poiesomen anthropon kateikonan remeteran kai katomaiosin faciamus hominem ad imagine nostram et similitudine nostram. A antropologia teológica cristã obtém daqui, retomando a definição antiga, uma interpretação do ente que denominamos homem. Mas da mesma maneira que o ser de Deus é ontologicamente interpretado com os meios da ontologia antiga, assim também o é o ser do ente finito. A definição cristã desteologizou-se no decorrer da época moderna. Mas a ideia da transcendência, de que o homem é algo que tende para além de si mesmo, tem suas raízes na dogmática cristã, sobre a qual ninguém há de querer dizer que tenha feito alguma vez do ser do homem um problema ontológico. Essa ideia da transcendência, segundo a qual o homem é mais do que um ente de intelecto, exerceu influência através de diversas modificações. Sua origem pode ser ilustrada nas seguintes citações. Ris praeclaris dotibus excelluit prima hominis conditio, ut ratio, inteligência, prudência, iudicium, no modo ad terrenae vitae gubernationem superterent, sed quibus transcenderet usque ad Deum et aeternam felicitatem. Por esses dotes notáveis, a primeira condição do homem era tão excelente que sua razão, inteligência, prudência, juízo não somente permitiam a direção da vida terrestre, mas que fosse até Deus e a vida eterna. Pois que também o homem eleve seu olhar para Deus e para sua palavra, mostra claramente que, por sua natureza, é nascido perto de Deus, algo que a ele mais se assemelha, algo que busca contato com ele, tudo decorrendo, sem dúvida, de que foi criado à imagem de Deus. Aqui, Institutio Calvino, Instituição da Religião Cristã. Zwinglio von Klarheit und Gewisse des Wortes Gottes, da clareza e certeza da palavra de Deus. Deutsche Schriften, escritos alemães. Aqui, então, Ris praeclaris dotibus excelluit prima hominis conditio, ut ratio, inteligência, prudência, iudicium, non modo ad terrenae vitae gubernationem superterent, sed quibus transcenderet usque ad Deum et aeternam felicitatem. Ris praeclaris dotibus excelluit prima hominis conditio, ut ratio, inteligência, prudência, iudicium, non modo ad terrenae vitae gubernationem superterent, sed quibus transcenderet usque ad Deum et aeternam felicitatem. Por esses dotes notáveis, a primeira condição do homem era tão excelente que sua razão, inteligência, prudência, juízo não somente permitiam a direção da vida terrestre, mas que fosse até Deus e a vida eterna. Pois que também o homem eleve seu olhar para Deus e para sua palavra, mostra claramente que,
por sua natureza, é nascido perto de Deus, algo que a ele mais se assemelha, algo que busca contato com ele, tudo decorrendo sem dúvida de que foi criado à imagem de Deus. As fontes relevantes para a antropologia tradicional, a definição grega e o fio condutor teológico mostram que, além de uma determinação essencial do ente homem, permanece esquecida a pergunta pelo seu ser, e este ser é concebido, ao contrário, como algo que se entende em si mesmo, no sentido da subsistência das demais coisas criadas. Algo que se entende em si mesmo, no sentido da subsistência das demais coisas criadas. Esses dois fios condutores se emaranham na antropologia moderna e seu ponto de partida metódico na res cogitans, na consciência, na conexão de vivências. Mas na medida em que as cogitações permanecem também ontologicamente indeterminadas, ou são por sua vez tomadas de modo inexpresso como algo que se entende em si mesmo, como algo dado cujo ser não é objeto de nenhuma pergunta, a problemática antropológica permanece indeterminada nos seus fundamentos ontológicos decisivos. O mesmo vale para a psicologia, cujas atuais tendências antropológicas não se pode deixar de reconhecer, mas também não se pode substituir a falta de fundamento ontológico através da introdução da antropologia e da psicologia numa biologia geral. Na ordem de sua possível apreensão e interpretação, a biologia, como ciência da vida, se funda na ontologia do Dasein, ainda que não exclusivamente nela. A vida é um peculiar modo de ser, mas essencialmente só acessível ao Dasein. A ontologia da vida se efetiva pelo caminho de uma interpretação privativa. Ela determina o que deve ser para que possa haver algo assim como um não mais que viver. Viver não é pura subsistência, nem também Dasein. De sua parte, o Dasein nunca pode ser ontologicamente determinado de modo que possa ser composto como vida, ontologicamente indeterminada e como algo ainda distinto disso. Com a indicação de que falta na antropologia, na psicologia e na biologia uma resposta unívoca e, do ponto de vista ontológico, suficientemente fundada para a pergunta pelo modo de ser desse ente que nós mesmos somos, não se pronuncia juízo algum sobre o trabalho positivo dessas disciplinas. Mas, por outro lado, devemos sempre ter consciência de que esses fundamentos ontológicos nunca podem ser hipoteticamente inferidos a partir do material empírico, pois, ao contrário, já estão sempre aí, no momento mesmo em que o material empírico é reunido. Que a pesquisa positiva não veja esses fundamentos e os tome por algo que se entende por si mesmo, não prova de modo algum que eles não estejam no seu fundamento e não sejam problemáticos, no sentido mais radical do que jamais pode ser uma tese das ciências positivas. Mas a abertura do a priori não é uma construção a priori. Através de Edmund Husserl, aprendemos não só a entender novamente o sentido de toda a empiria filosoficamente autêntica, mas também a manejar o instrumento necessário que ela requer. O apriorismo é o método de toda filosofia científica que se entende a si mesmo, e porque ele nada tem a ver com a construção, a pesquisa do a priori exige a correta preparação do terreno fenomênico, o horizonte imediato que se deve preparar para a analítica do Dasein reside em sua mediana cotidianidade. Aber Erschließung des a priori ist nicht a prioristischen Konstruktionen. Durch Edmund Husserl haben wir wieder den Sinn aller echten philosophischen Empirie nicht nur verstehen, sondern auch das hierfür notwendige Werkzeuge handhaben gelernt. Aqui é alemão. Vou continuar essas leituras aqui de Ser e Tempo. Até a próxima. Então, bem interessante essas leituras.
Então, vamos continuar ainda algumas leituras, se ele tem, para darmos continuidade aos discursos edificantes, que faltam algumas páginas para o término.